Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, queridos pais. Nós estamos aqui porque Deus tem algo muito importante no coração. Nós devemos nos lembrar que o nosso Deus é o Pai perfeito. Se nós temos que aprender a ser pais, é com o nosso Deus. E nós realmente precisamos nos voltar à palavra de Deus, porque Deus é aquele que nos criou. Nós precisamos da Bíblia, e eu gosto sempre de dizer que a Bíblia é o seu manual do fabricante. Você quer saber como você funciona? Volte para a Bíblia e lá vai dizer como você funciona. E vai falar de todas as suas partes. Vai apresentar também a situação quando não está funcionando direito. Ele diz por que não está funcionando direito, certo? Mas também dentro da palavra de Deus há todos os recursos para sermos restaurados, curados, aperfeiçoados, porque o nosso destino é a glória. Amém. Para falar dos pais, nós primeiramente precisamos falar do homem, do ser humano. E o que nós vamos abordar hoje à noite não é sob o ponto de vista humano, mas sob o ponto de vista divino. Isso é importante. Em Gênesis 1:26, nos é dito o seguinte: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Esse é o primeiro versículo da Bíblia que fala do coração de Deus quando Ele estava para criar o homem. Então é um versículo que tem um significado profundo para você, para mim e também para a nossa família, para nós como pais. Qual é o desejo de Deus para o ser humano? Aqui diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus quer um homem, o ser humano, expressando sua imagem e semelhança. O que isso quer dizer? Imagem e semelhança. Imagem é parecer-se com Deus interiormente. Semelhança é parecer-se com Deus exteriormente. Então, o Deus quer que o homem se pareça com Ele, interiormente e exteriormente. Nós que temos filhos, vários filhos, aí as pessoas dizem assim: olha só, esse seu filho é a sua cara, né? Fala isso para o pai ou para a mãe. Isso é parecer-se exteriormente. Mas o que é parecer-se interiormente? A pessoa diz: olha o gesto do seu filho, olha a maneira dele caminhar, é igualzinho a você, né? Olha a maneira dele se portar, é igualzinho a você. É parecer-se interiormente. Então nós fomos criados para expressarmos Deus interiormente e exteriormente. Esse é o propósito do homem. E aí nós devemos saber, também é o propósito para nossos filhos. Correto? Estou aqui mostrando os princípios espirituais que a Bíblia revela sobre nós, sobre a existência do ser humano e também a respeito dos nossos filhos. E aqui diz: imagem, semelhança, e o terceiro ponto está dito aqui: tenha ele domínio.
Aí nós tocamos em outra coisa muito importante. O homem foi feito para dominar, para reinar. Mas reinar de que maneira? É por meio da vida divina. É por meio de parecer-se com Deus. Daí surge uma autoridade intrínseca, uma autoridade que vem da vida de Deus, e essa autoridade é que nos faz dominar sobre todas as coisas. Então, 3 pontos importantes, lembre-se: imagem, semelhança e domínio. Tá bem? Agora vamos para Gênesis 1:28. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. É nesse primeiro livro da Bíblia que estão semeadas todas as verdades da Bíblia, e é nesse primeiro livro da Bíblia que o coração de Deus é revelado. Nesse primeiro livro nós temos o projeto de Deus, o plano de Deus. E em Apocalipse, que é o último livro, nós temos a colheita, a finalização. Louvado seja o Senhor, porque a Bíblia mostra o que Deus começou, Ele vai concluir. Isso traz para nós muita esperança. Então, o que Deus iniciou na sua família, Ele vai concluir. O que nós precisamos fazer? Precisamos cooperar com Ele. Tá certo? Daí, Gênesis 1:28 é dito o seguinte: e Deus os abençoou, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 1:28 registra para nós, registra dentro da ordem dos versículos da Bíblia as primeiras palavras de Deus para o homem. São as primeiras palavras registradas na Bíblia do que Deus falou para o homem. E foi o quê? Foi a bênção para o casal. Tá certo? Então nós podemos ver, tudo começa com um casal, porque Gênesis 1:27 fala que Deus criou o homem e a mulher. E aqui diz: Deus os abençoou. As primeiras palavras de Deus para o casal foi bênção. Então lembre-se, Deus quer abençoar sua família. Isso está escrito aqui na palavra de Deus. Tudo começa com uma bênção. Por isso você tem que dizer para o seu cônjuge, e diga: nós somos abençoados. Agora, qual é a bênção? Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos. Essa palavra fecundos no hebraico quer dizer sede frutíferos. Vocês devem dar fruto. O que é esse dar fruto? É dar um fruto de acordo com o que Deus quer. Dar um fruto que tenha imagem e semelhança de Deus. Consequentemente, também o domínio. Dar fruto dessa imagem e semelhança é dar um fruto interior também. Não é simplesmente algo exterior, de ter filhos, mas o casal está ali para ser frutífero interiormente e exteriormente. E Gálatas 5, versículos 22 e 23 nos dizem o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Contra essas coisas não há lei. Você sabe, vocês como um casal, vocês são destinados a dar esse fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que bênção, hein? Que bênção. Vocês são destinados a dar esse fruto, que é o fruto do Espírito. Porque esse fruto é também o que vocês vão dar a seus filhos. Os nossos filhos são os nossos frutos exteriores, mas precisamos também desse fruto interior. E aqui nesse versículo, Gênesis 1, 28, diz: sede fecundos, depois diz: multiplicai-vos. Isso quer dizer, deve ser numerosos. Na nossa vida, nós como pais, o que nós precisamos é fazer com que essa imagem de Deus, a imagem, semelhança e o domínio de Deus se multiplique por meio dos nossos filhos. Nós temos que olhar para os nossos filhos e devemos falar a eles: filho, filha, você foi criado para expressar a imagem de Deus e a semelhança de Deus. E você, com a vida de Deus, vai dominar sobre todas as outras coisas. E ainda o versículo 28 diz: enchei a terra. Essa palavra encher é fazer, estar cheio, fala também de plenitude. Nós que estamos estudando Efésios, né, falamos muito sobre plenitude, não é? Ultimamente. Plenitude. Deus quer que haja plenitude por meio da nossa família. Plenitude de imagem de Deus, de semelhança de Deus. Falou também aqui de sujeitar a terra. Esse é subjugar. Quando Deus falou sobre sujeitar, quer dizer que nesse mundo que Deus havia criado, havia forças que estavam se opondo a Deus. Entende? Claro, se refere a Satanás e os poderes das trevas. Mas o homem foi criado para sujeitar o inimigo de Deus. Hoje, nós todos passamos por dificuldades, não é verdade? Mas a visão que nós precisamos ter é que nós somos criados para vencer, para subjugar e não para sermos subjugados. Podemos passar por problemas. A questão é, quando nós passamos por problemas, quem está por cima? Nós estamos por cima ou o problema está por cima? Eu sempre falo isso, né, também para os casais, mas estamos falando agora para os pais essa noite. Eu conduzo os problemas ou são os problemas que me conduzem? Lembre-se, nós fomos criados para vencermos os problemas e não para sermos vencidos pelos problemas. Nós devemos olhar para os nossos filhos e falar a eles: vocês foram criados para vencer o inimigo de Deus, para vocês dominarem, subjugarem e não serem subjugados. E ali também Gênesis 1, 28 fala de dominai. Aí é uma questão de governo. Nós estamos nessa terra para trazer o reino de Deus, para trazer o governo de Deus. E lembre-se
essa bênção de Deus que está em Gênesis 1:28 inclui os nossos filhos. Deus está falando, Ele está abençoando o casal e abençoando a descendência. Aí vamos tocar num princípio espiritual importante. Quando a bênção de Deus chega a um casal, essa bênção é para alcançar os descendentes. Que bênçãos nós temos recebido? Nós não podemos ter uma visão simplesmente de bênçãos, de coisas físicas. Precisamos olhar as bênçãos espirituais. Nós que estivemos estudando o livro de Efésios, vimos, quanta bênção espiritual, Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E essas bênçãos são para nossos filhos. Eu quero, queridos pais, que vocês toquem no coração de Deus. Como Deus está olhando para os seus filhos hoje. Você vê seus filhos como Deus vê? Pode ter um filho só, pode ter um filho e uma filha. Quando vocês olham para os seus filhos, o que vocês sentem? O que vocês desejam para eles? Você vai ser um grande homem, ou qual é o futuro que você quer para eles? Ou você nem olha para os filhos? Ou se olha para os filhos e diz, ei, não incomoda não. Como Deus olha os seus filhos? Você vê como Deus vê? Você tem que ver seu filho e dizer assim, você está aqui para expressar Deus. Você está aqui para trazer o reino de Deus. Esse é o futuro que eu quero para você. Porque é o futuro que Deus quer para ele. Não é uma questão de, eu quero que você seja um médico, um dentista, um advogado ou o quê? Eu quero que você expresse Deus. Amém. E traga o reino de Deus. Amém. Então nós podemos ver, quando Deus falou que queria criar o homem à sua imagem e semelhança, é algo ligado à vida dele. E quando ele fala sobre o homem ter domínio, é algo ligado à autoridade. Então, existe aqui o reino de Deus, que é o reino de vida. Estou falando de princípios espirituais. Eu espero que esses princípios possam ajudá-los a olhar para os seus filhos e ver seus filhos como Deus vê. E olha só, Gênesis 1:29, depois da bênção para o casal, diz o seguinte, Gênesis 1:29, disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Aqui está se referindo a alimento físico que Deus havia preparado para o homem. Mas o princípio espiritual faz com que possamos aplicar também na questão do alimento espiritual. Qual é o nosso alimento? Nós não temos somente um alimento físico, o pão, a comida, o arroz e o feijão. Com que você alimenta a sua alma, o seu interior? Com as coisas sujas desse mundo ou com a palavra de Deus? Certo?
E aqui nos mostra que o Senhor deu para o homem comer as coisas que davam semente, isto é, coisas que têm vida. Você se alimenta de novelas? Você se alimenta de séries? Chega na hora, eu tenho que assistir aquela série aí, eu tenho que saber a continuação, eu tenho que saber. Você se enche daquilo. Que resultado vai trazer para a sua vida? E qual a influência disso nos seus filhos? Qual é o seu alimento? Correto? Se você se alimenta da palavra de Deus, se você se alimenta da comunhão com Deus, você tem algo para dar a seus filhos. Tá? Então eu estou apresentando aqui princípios espirituais. Agora, vamos ler Gênesis 14, versículos 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Aqui nós vemos Melquisedeque abençoando Abraão. Ele disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Então ele estava abençoando Abraão. Eu estou mencionando esse Gênesis 14, versículo 18 a 20, porque logo nós chegamos em Gênesis 15, versículos 1 a 3. E é aqui que está um dos pontos principais do meu encargo nessa noite. Gênesis 15, versículos 1 a 3, nos diz o seguinte: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Olha a resposta de Abraão no versículo 2. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Tá? Eu quero que vamos agora entrar nesse sentimento. Gênesis 14, Melquisedeque abençoa Abraão. Gênesis 15, Deus abençoa Abraão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Daí Abraão diz algo tremendo aqui: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. Ele estava dizendo: Deus, você está me abençoando, mas para quê? Para quê? Eu não tenho filhos. Tudo isso que eu receber vai ser para quem? Toda a sua bênção que você está dando para mim, eu vou dar a quem? Eu não tenho filhos e eu não tenho herdeiros. Agora, baseado nesse versículo, quero que você passe a olhar para os seus filhos de uma maneira diferente. Deus deu a você, você aqui são pais. Deus deu a vocês filhos. Deus deu a vocês herdeiros. Eles vão herdar o quê?
Uma casa? Um carro? Dinheiro? Eles vão herdar o quê? Você foi abençoado por Deus? Amém. Quem foi abençoado por Deus, levanta a mão aqui. Tá, ok. Essa bênção, essas bênçãos são para seus filhos. Você tem herdeiro? Você tem herdeiro? Olha, o Pai perfeito nesse universo é Deus. Vamos ver como é o coração de Deus. Olha só, Romanos 8, versículos 12 a 17. Eu quero que vocês acompanhem essa porção. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Ora, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha só o 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, olha só, Deus quer só filhos? Não, Deus quer herdeiros. Você tem filhos ou você também tem herdeiros? Compreende o que eu quero dizer? Eles vão herdar o quê? Você está transmitindo as bênçãos que Deus está lhe dando para os seus filhos, suas experiências, a palavra de Deus que você tem recebido, você tem transmitido. A visão é: eu sou filho de Deus e herdeiro de Deus. Meu filho também será filho de Deus e herdeiro de Deus. O que eu tenho para dar a eles? Olha só, Gálatas 3:29 fala: se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Efésios capítulo 3, versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Olha só, as promessas de Deus. Você tem que olhar para o seu filho e falar assim: você é herdeiro das promessas de Deus. Você olha para o seu filho e sua filha dessa maneira? Ou você só se preocupa em dar coisas físicas para ele? Eles têm que conhecer as promessas, porque as promessas são para eles. Primeira Pedro capítulo 3, versículo 7 diz o seguinte: maridos, igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Esse é um versículo precioso da Bíblia que mostra
que o marido e a mulher são herdeiros da mesma graça de vida. Diga para o seu cônjuge agora: somos herdeiros da mesma graça de vida. Diga isso para o seu cônjuge. E essa graça de vida que vocês receberam são para seus filhos, porque eles são herdeiros de vocês. Então, nessa noite, nós temos que sair com uma visão: eu não somente tenho filho, eu tenho herdeiros. São herdeiros do que eu recebi de Deus. É ligado à imagem e semelhança de Deus, é ligado ao reino de Deus. O que eu quero para eles é isso. Como o que um dia eles serão no futuro, o Deus que um dia será o Deus deles, ou mesmo que hoje é o Deus deles, Ele cuidará. Mas é importante saber que então, vendo os filhos como herdeiros, eu tenho que transmitir algo a eles, não é? Eu tenho que fazer com que eles recebam o que eu recebi. Então, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeira coisa que os pais devem fazer: Senhor, nós queremos que as suas palavras estejam em nossos corações. Não é aqui na nossa cabeça, esteja em nossos corações. Por que deve estar nos nossos corações? Porque nós vamos de coração para coração transmitir aos filhos, que são os herdeiros. Por isso que o versículo 7 diz: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Claro, depois os versículos continuam e falam ainda de muitos aspectos, mas isso quer dizer o quê? Que no viver diário, nas coisas práticas do dia a dia, você vai transmitindo as palavras de Deus que hoje estão nos seus corações para os seus filhos. Assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar, é no viver diário. Amém? E existem algumas experiências marcantes. Nossos filhos precisam conhecer as nossas experiências com Deus. Entende o que eu quero dizer? Nós temos que transmitir a eles as experiências que tivemos com Deus. Isso é algo vivo. E essa transmissão pode ser levando juntos a participar da experiência ou contar experiências passadas. Êxodo 12, versículo 14, diz o seguinte: esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Isso se referia à Páscoa, né? Então, por uma experiência que os pais tiveram. Daí, olha só, Êxodo 12, versículos 24 a 27, é uma complementação que diz: guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então, observe uma coisa: o Senhor falou, vocês vão passar por uma experiência muito forte,
E vocês vão guardar isso. E um dia, seus filhos vão perguntar: que rito é esse? Ou vão perguntar: pai, mãe, por que nós fazemos isso? Daí você vai contar para eles o que Deus fez nas suas vidas. Existem experiências do marido, existem experiências da esposa, existem as experiências do casal e existem as experiências da família. Está vendo? Então há uma série de experiências que se complementam, e um dia são experiências junto com os nossos filhos. Daí isso se torna a experiência da nossa família. Na nossa casa, na nossa família, muitas coisas que aconteceram com meu avô, aconteceram com meus pais, aconteceram com os meus tios, foram relatados para nós. Muitas experiências nossas, nós relatamos aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, e hoje relatamos aos nossos netos. Porque eles são os nossos herdeiros. Agora eu vou entrar em alguns exemplos práticos baseados em versículos. 2 Timóteo 1,5, que diz: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Isso está se referindo daí a Timóteo. Olha só, a tua fé sem fingimento, porque é uma fé manifestada dentro de casa. Entende? É uma fé genuína. E essa fé sem fingimento habitou primeiramente tua avó Lóide, depois tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Essa mesma fé. Está vendo que coisa maravilhosa? Segunda Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Paulo fala para Timóteo. Claro, aqui estava falando do que ele estava aprendendo com Paulo, mas a nossa visão é: eu quero que os meus filhos aprendam comigo. O casal deve ter esse coração. Nós queremos que os nossos filhos aprendam conosco. Hoje, o que você ensina a seus filhos? Dentro de casa. Dentro de casa é sem fingimento, certo? Dentro de casa nós somos aquilo que somos. Diante de irmãos pode até ter fingimento, na reunião, no contato com outros. O que é que nós estamos transmitindo a nossos filhos? O que eles estão vendo em nós todos os dias? Então, esse é o exemplo. 2 Timóteo 1,5 fala da fé. 2 Timóteo 3,14 fala de que houve um ensino e um exemplo. 2 Timóteo 3,15, e que desde a infância sabes as sagradas letras,
que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Isto é, transmitir a palavra de Deus. Então, talvez então no seu interior você diga assim: eu quero isso. Então eu tenho que fazer uma pergunta agora. Hoje você orou pelos seus filhos? Ou você estava muito ocupado? O que você tem orado? Como você ora pelos seus filhos? Nunca deixem de orar pelos seus filhos. Outras coisas vocês podem parar e se esquecer, mas isso nunca. Você deve sempre orar: Senhor, salva os meus filhos. Salva os meus filhos. Eu, desde que os meus netos nasceram, estou orando pela salvação dos meus netos. Desde o dia em que nasceram. E nesse ano, agora na conferência de adolescentes, Deus me deu um grande presente. Eu tive a chance de batizar meu neto. E sabe por que esse presente ainda foi maior? Porque foi no dia 16 de janeiro. Você pode dizer: o que é isso? Por que é tão importante esse dia 16 de janeiro de 2023? Porque no dia 16 de janeiro de 1966 eu fui batizado. Meu neto foi batizado no mesmo dia que eu fui batizado, 57 anos depois. É ou não é um presente de Deus? É porque havia oração. Claro, não somente minha oração, dos pais, né, também. Então, eu e meu genro, nós batizamos o meu neto. Eu, para mim, a alegria de batizar o neto, e o meu genro, a alegria de batizar o filho, não é? Amados pais, não é uma questão de métodos, de maneiras, é uma questão de coração, é uma questão de oração, é uma questão do nosso viver. Por isso, não podemos ficar na superfície, nós temos que mergulhar no coração de Deus. Ver nossos filhos como Deus vê. Aí você vai conhecer a missão que Deus deu para vocês como pais. E eu quero falar uma coisa, que Deus tem uma promessa no final dos tempos, e eu quero que vocês se agarrem a essa promessa, tá? Que é uma promessa para o final dos tempos. Primeiramente, vamos ler Malaquias 4, versículos 5 e 6, que fala dos tempos finais. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse grande e terrível dia do Senhor se refere ao dia da vinda, da volta do Senhor. Mas aqui diz que o que Deus vai fazer é converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Creia na promessa de Deus. Volte o seu coração para os filhos. Deus vai operar.
Senhor vai nos levar para essa realidade, porque Deus quer operar em nossas casas. Também Lucas 1, 16 e 17 fala do cumprimento em miniatura, quando fala de João Batista, e também sobre a primeira vinda do Senhor. E converterá, Lucas 1, 16 e 17, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. O Senhor está para voltar. É isso que o Espírito vai fazer. Hoje nós temos dois grandes conflitos dentro da família. Primeiro grande conflito: marido e mulher, briga de casais. A partir de amanhã a gente vai falar sobre isso, né? Mas o segundo grande conflito: pais e filhos. Quem tem filho pequeno não sente, mas quem tem filhos já grandes, filhos que desviaram ou foram para outros caminhos, sabem do que significa esse sofrimento. Qual é o caminho? Todos se converterem ao Senhor. É o que esses versículos dizem. Se nós temos tal visão e do que Deus quer operar, vamos, como pais, cooperar com o Senhor. Que nessa noite nós todos saiamos daqui com uma visão: eu não tenho somente filhos, eu tenho herdeiros. Amém? Eles vão herdar as promessas de Deus. Eles vão herdar as riquezas de Deus. Porque todas as promessas e bênçãos foram dadas a mim, eu vou dar a eles. E é isso. O que eu espero dos meus filhos é o que Deus espera dos meus filhos. E lembre-se, Ele é o verdadeiro Pai. Eu me lembro, no dia que estava para ser batizado, aliás, antes, porque eu viajei, depois eu fui batizado, meu pai falou algo para mim. E o meu pai falou isso para todos os meus irmãos. Quando estávamos para sermos batizados, ele disse: filhos, eu quero dizer uma coisa. Hoje estou muito grato ao Senhor porque vocês serão batizados. E eu quero dizer que eu cumpri minha missão. E você sabe qual é a minha missão? Fazê-los conhecer o seu verdadeiro Pai, que é Deus. Eu somente fui encarregado por Deus de levar vocês, meus filhos, a conhecê-lo. Essa é a minha missão. Não é verdade? Nossos filhos vão nos acompanhar até 15, 16, 17, 18 anos, depois vai tudo embora. Nós não podemos mais estar do lado deles, né? Porque cresceram e foram embora. Quem vai cuidar deles? O verdadeiro Pai. Não é? E esse verdadeiro Pai nunca vai abandoná-los. Vai cuidar deles melhor do que nós. Hoje, esse é meu sentimento, entende? Porque essa foi a minha experiência. Quando eu saí de casa, meus pais já não estavam mais ao meu lado, mas eu tinha conhecido o meu verdadeiro Pai, que é Deus. Amém? E aí me tornei também o herdeiro de Deus. Que coisa maravilhosa. Amém? Bom, queridos pais, era esse encargo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Louvado seja Deus, vocês têm herdeiros. Amém.